Vamos abrir hoje esse segundo bloco do RS em Pauta falando como ser produtivo e manter a saúde nessa volta das férias. Para falar desse assunto, nós convidamos Luciane Scherer, que está aqui com a gente já ao vivo no nosso estúdio. Ela é palestrante, educadora corporativa e consultora de empresas para a elaboração de programas de desenvolvimento de lideranças, programas de produtividade, foco e concentração, e também programas de saúde e bem-estar. Muito bem-vinda, Luciane, prazer te receber nessa tarde no RS em Pauta. Prazer é meu, Helena, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para falar sobre essa pauta tão importante, que é produtividade, foco, concentração, principalmente nesse momento, com uma grande pausa que foi o carnaval para a maioria das pessoas, que nós precisamos, voltar ao nosso ritmo de trabalho, crianças na escola, enfim, temos toda uma demanda agora no mês de março. Pois é, essa volta das férias, do feriado, muitas vezes a gente tem a percepção que passa rápido demais e voltar à rotina normal acaba trazendo uma desmotivação, não consegue organizar as demandas com eficiência. Como a gente pode tornar essa transição um pouquinho mais leve? Bom, tem algumas dicas que a gente sempre leva para as pessoas, A primeira questão muito importante é não criar tanta sobrecarga para esse momento. Entender que nós podemos fazer as atividades prioritárias, as atividades menos complexas. Eu sempre costumo dar uma dica muito rápida, assim, o que você pode resolver em 2 minutos, em 5 minutos? Coloca num bloco da tua rotina, das tuas atividades do dia, essas atividades mais rápidas. Às vezes é responder um e-mail menos complexo, às vezes é um pagamento de uma conta, às vezes é uma atividade mais rápida, uma organização da lista do supermercado. Então, são algumas coisas simples que a gente pode colocar em pequenos blocos, que são essas atividades um pouco menos complexas, E estabelecer as suas prioridades do dia. O que hoje eu vou me comprometer e que vai ficar pronto até o final do dia? Com uma certa leveza. Luciane, então esse planejamento, essa organização antecipada pode fazer toda a diferença? Pode fazer muita diferença, porque se a gente cria o hábito de se planejar, nós sempre sabemos quais são as nossas prioridades e quais são as nossas atividades mais complexas e que vão demandar 1, 2, 3 horas do nosso dia, aquelas atividades que vão ser mais rápidas. Então, esse planejamento antecipado é muito importante. Aquelas pessoas que ainda estão em férias, e que talvez pensem assim, eu vou ficar até o último minutinho das minhas férias. Talvez seja relevante pensar em olhar um pouquinho a sua agenda algumas horas antes, um dia antes de finalizar as férias, para que você já possa identificar assim, o que é mais complexo, o que é menos complexo, o que eu já vou organizar na minha próxima semana, Então, esse planejamento antecipado, ele na verdade é um hábito e que ele faz muita diferença no dia a dia. E quais podem ser os erros mais comuns que às vezes a gente acaba cometendo nessa volta e muitas vezes nem percebe? Eu acho que o erro mais comum das pessoas é querer retomar o ritmo na velocidade de dezembro, que é aquele ritmo aceleradíssimo que as pessoas fazem milhares de coisas e às vezes quando você quer fazer muitas coisas, você acaba errando, acaba cometendo erros às vezes na sua rotina de trabalho, no seu dia a dia. Então, a minha recomendação é voltar sem muita aceleração. Vai voltando, mas como assim, Luciane? Como é que fica a produtividade das empresas? Ela fica melhor dessa forma do que quando as pessoas voltam extremamente aceleradas, elas erram muito. Então, é importante, antes de organizar a sua rotina, fazer essa reflexão. O que hoje é importante, o que é prioritário para a empresa, quais são as coisas que eu estou fazendo que tem um maior impacto financeiro, por exemplo, para a empresa. Então, isso eu tenho que fazer com mais cuidado, com mais critério e realmente tenho que, até o final do dia, terminar essa tarefa.
Então, acho que esse é um erro comum. As pessoas acabam ficando muito ansiosas nesse retorno. Pois é, que acaba chegando no escritório, se depara, por exemplo, com infinidades de e-mails, os prazos estão apertados. Então, essa organização do que é prioridade... É fundamental. Então, e-mail, né? Vamos dar o exemplo da caixa de e-mail lotada, o WhatsApp comercial lotado. Fazer essa simples pergunta. Bom, o que eu posso resolver de maneira rápida? Coloca num horário dentro da tua rotina. Eu vou resolver isso no início da minha rotina, no início da minha tarde, no final da minha tarde. O que vai me demandar 1, 2, 3 horas de trabalho? Vai distribuindo dentro da agenda. Eu tenho que terminar esse relatório e eu sei que isso me demanda 1h30 de trabalho. Então, eu já vou colocar na minha agenda, vou fazer isso na sexta-feira, das 8h30 até as 9h30. Então, dessa forma, essa organização ela vai dando uma sensação de checklist completo, né? Vou fazendo isso, vou fazendo aquilo e vai aliviando também, de uma certa forma, a alma, né, nesse retorno. Com certeza. E quando a gente fala de organização, qual a importância também da organização do ambiente de trabalho? É fundamental, né? Porque se você já chega na sua mesa e aí de trabalho, no seu ambiente, está tudo, né, bagunçado, está cheio, pilha de papel, post-it, aqueles cartões que ficaram antes de sair de férias. Então, tudo isso dá aquela sensação que, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta dessa rotina. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer é arrumar o seu ambiente. E uma coisa que eu acho muito legal de falar para as pessoas é assim, não abandona as férias completamente. Como assim, né? Às vezes eu falo isso nas empresas, as pessoas, não, mas terminou as férias. Não abandona. Utiliza alguns momentos, né, que tem muitas tarefas, muitas demandas, faz uma pausa de 1, 2 minutos, faz uma pausa para respiração. Então, essas pausas realmente funcionam na produtividade. Funcionam e aumentam a produtividade e o foco, porque às vezes a gente fica em cima de uma tarefa, assim, a gente não consegue resolver. Às vezes, quando a gente faz um exercício de respiração, toma uma água, parece que as ideias, né, brotam. E isso é a nossa produtividade, é o nosso cérebro dando sinais que ele precisa de pequenas pausas. Então, as pequenas pausas, eu digo que são os pequenos momentos de férias. Eles não devem ser abandonados durante todo o ano, porque isso é o que mantém o foco e a concentração e a saúde mental da gente em dia. Pois é, muitas vezes a gente vê aquela expressão, né? Precisando tirar férias das férias, porque se volta à rotina e ao trabalho e continua se sentindo sobrecarregado, né? Essa alternativa também de dar pequenos espaçamentos no horário de trabalho e como, por exemplo, estipular, vou trabalhar desse horário até esse horário e se desligar do celular, das pendências que ficaram, também é uma alternativa para aliviar essa sensação? É uma alternativa excelente e eu até recomendo, quem tem muitas leituras para fazer, muitas tarefas assim, cognitivas, né, que exigem muito do nosso cérebro, uma coisa importante é usar uma técnica que a gente chama de Pomodoro. Marca no relógio, no cronômetro, no celular, 25 minutos, 15 minutos, trabalha concentrado naquela tarefa e depois faz uma pausa de 3, 4 minutinhos para tomar uma água, para fazer uma respiração. Tem estudos que mostram que a produtividade da gente quase triplica fazendo essas pequenas pausas. Então, o nosso cérebro, ele precisa de pausas, né? Ele não foi feito para ficar mais do que 1h30 super sobrecarregado. Então, quando a gente consegue respeitar isso, colocando essas pequenas rotinas no nosso dia a dia, a gente percebe não só que aumenta a nossa produtividade, mas também aumenta a nossa inteligência emocional, aumenta o nosso bom humor, né? E tudo isso melhora o ambiente corporativo. E ter paciência com a gente, o nosso processo é fundamental também. Se permitir, né? Estou voltando de férias, né? É comum a gente ficar com uma certa, não estar naquele ritmo que nós estávamos acostumados. Então, eventualmente, peguei uma rua errada, né? Estava indo para a escola dos filhos, nossa, peguei uma rua que eu não estou acostumada a pegar.
Então, isso tudo acontece no retorno às aulas. E aí, por isso, essa importância, né, da gente estar atento à nossa concentração, ao nosso foco, porque é muito comum a gente cometer esses pequenos erros, assim, no retorno. E por isso que não é legal acelerar demais no retorno. Ah, mas eu vou ficar um mês desacelerado? Vai se permitindo, né? O primeiro dia volta com mais calma, o segundo dia acelera um pouquinho e assim, com calma e com planejamento e tranquilidade, a gente vai retomando, né, todo o ritmo e tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para todos nós. Com certeza. Uma última pergunta. Quando a gente está iniciando o novo ano, como março, né? Março, feliz ano novo, parece que o ano de fato vai começar. Muitas pessoas também têm alguns projetos que estavam guardados na gaveta e querem colocar para o mundo fazer acontecer. Qual também poderia ser a tua sugestão para essas pessoas que têm um projeto, que têm um novo negócio, que pensam em começar nos próximos meses, para se organizar e para fazer de pouquinho em pouquinho para dar certo? A minha sugestão é pensar quais são os 3 objetivos que eu preciso alcançar e que eu gostaria de alcançar nesse projeto até, vamos colocar um mês aqui, até junho. Prazos, então. Né? Até os próximos 3 meses. Nós temos março, abril, maio, iniciozinho de junho. Quais são os 3 objetivos que eu quero focar? Objetivos reais, né? Não é aquela coisa assim, ah, não, o meu objetivo com um negócio novo vai ser faturar no primeiro mês, sei lá, vamos colocar um número imaginário aqui, 5 milhões. Aí já começa a ansiedade, né? Aí já começa a ansiedade. Então, colocar 3 objetivos reais. Olha, vamos pensar num primeiro negócio. Olha, meu primeiro objetivo é montar o meu plano de negócio. Meu segundo objetivo é montar meu plano de marketing. E o meu terceiro objetivo é participar de uma feira com o meu negócio até junho. Então, quando a gente coloca pequenos objetivos e reais, eles são palpáveis e eles acontecem. Então, essa é uma dica importante, assim, pensa naquele projeto que está engavetado, que pode ser até o desenvolvimento, por exemplo, de um novo idioma. Olha, eu quero ter fluência em italiano, eu quero ter fluência em francês, eu quero ter fluência em inglês. Quais vão ser os seus 3 objetivos até junho? Primeiro pode ser, não faltarei às aulas de inglês. Perfeito, Luciene. A gente quer te agradecer muito por conversar com a gente aqui no RS em Pauta, por trazer tantas informações importantes. Eu que agradeço o espaço mais uma vez para falar dessa pauta que eu acho fundamental, que é a gestão do tempo e a produtividade. Poderíamos ficar a tarde toda conversando, Poderíamos, né? Eu te agradeço muito. Muito obrigada.